Bom, gente, vamos começar então. Henrique, vou fazer um teste então, pode ser? Eu vou começar. Vamos lá. Sessão da Quinta Potência, hoje é dia 25 de março. Nós vamos ter o prazer de receber o Renato Redorati e o Alexandre Hall, falando sobre a disfunção erétil relacionada à diabetes e à tireoide. São dois fatores importantíssimos na causa da disfunção erétil. Alexandre, por que você acha que esses fatores são tão importantes? Boa noite, Henrique. Obrigado pelo convite. É um prazer estar participando aqui da tua reunião semanal, que eu já sei que é esse sucesso. É interessante porque quando a gente pensa em alteração endócrina associada à disfunção erétil, a gente lembra só do diabetes, né? É a mais óbvia, a mais clássica. A gente sabe do percentual grande de pessoas, homens com diabetes e com disfunção erétil. E a tireoide é meio esquecida. Então, vai ser muito interessante a gente ver que tanto o hipo como o hipertireoidismo, eles vão ter alterações em diferentes eixos, né? Pode ser para cima, hipófise, hipotálamo, e que vai justificar, inclusive, uma conversa com a prolactina, disfunção sexual. No caso, a gente vai falar de homem, mas pode ser em mulher também, tá? Pode ser nos dois gêneros a situação da disfunção sexual. E acho que o que o Renato vai apresentar de informações científicas vão fundamentar a discussão de possíveis casos clínicos depois. Alexandre, fala rapidamente sobre o seu currículo. Eu sou professor de endocrinologia aqui em Florianópolis, na Federal de Santa Catarina. Fui presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Hoje eu sou presidente do departamento de andrologia dessa sociedade e sou vice-coordenador, junto com o querido Leonardo Messina aqui, do departamento de DAEM e endocrinopatias da ABENS. E é isso, a gente trabalha nessa área, gosta dessa área, tem um livro escrito sobre testosterona, é isso. Ótimo. Renato, você saiu da tela? Não, estou aqui. Então, bom. Renato, se apresenta rapidamente e a gente começa. Muito bem, meu nome é Renato. Obrigado, Henrique, pelo convite. Eu sou médico, formado na época no Hospital da Lagoa, na área de endocrinologia. Me interessei muito pela área de andrologia, quando eu tive a oportunidade de poder frequentar um ambulatório que existe no IED. Fiquei lá um bom tempo, uns 2, 3 anos, e essa área sempre me cativou bastante. Eu sempre tentei seguir o meu consultório nessa linha, né? É muito forte a parte de diabetes e andrologia. Fui professor da afinada Gama Filho, ficamos 3 anos lá, e agora já estou há 5 anos na Universidade de Estácio de Sá, no Rio de Janeiro, também professor na área de endocrinologia, né, junto com a professora Diana e com o Ricardo Oliveira também. Pude dividir alguns trabalhos com o Alexandre, alguns congressos, a quem eu devo bastante formação nessa área de andrologia também. Ótimo, maravilha. Renato, você compartilha a sua tela e pode começar quando você quiser. Pronto. Pergunta clássica, conseguem ver? Sim, está ótimo. Perfeito. Então, o tema hoje, eu vou dividir ela em 3, né? Vou falar um pouquinho rápido sobre disfunção erétil. Eu sei que aqui não vai ser somente endócrinos e urologistas, né? Vou falar um pouco mais sobre tireoide, que é um tema menos discutido, e vou passar pela diabetes como último tema para a gente poder se sentar e discutir um pouco mais. Eu encurtei bastante para a gente evitar de tomar muito tempo, e vamos começar então agora. Então, mais uma vez, Henrique, obrigado pela participação de hoje. A gente vai falar as causas hormonais, especificamente a disfunção erétil, e de hoje será em relação à tireoide e à diabetes. Então, o importante é como a gente vai identificar, abordar e tratar os pacientes com disfunção erétil, principalmente nas causas hormonais, né? Lembrar que a disfunção erétil é um tópico sensível, né? O médico ele tem que estar ciente do nível do desconforto que esse paciente pode ter ao abordar o assunto. É diferente dos pacientes que nos procuram com queixas, né, ou que são levados pela própria cônjuge ou cônjuge. Isso eu acho que acaba sendo mais comum no meu consultório, né? Lembrar que a disfunção erétil hormonal, na sua maioria das vezes, acaba sendo abordada pelo próprio médico, né? E lembrar que o paciente que tem disfunção erétil, né, e um paciente diabético tem um perfil de risco cardiovascular muito maior do que nós tenhamos conhecimento até o presente data.
Então, colher a história desse paciente oferece uma grande oportunidade para o médico iniciar a educação do paciente, principalmente do parceiro também, né, dos seus familiares, naquele contexto do que seria uma disfunção erétil em relação a apenas um ato de ereção e uma conjunção. A participação do casal é importantíssima para esse ato. Então, se a disfunção erétil é uma possibilidade, o questionamento deve ser um objetivo principal, né? Principalmente para a gente poder ter uma resposta ao que é dito como normal num ato sexual. Então, a questão é, será que o paciente vai responder esse questionário de forma direta ou que muitas vezes a gente acaba oferecendo para obter essas informações? A gente sabe que o paciente fala que tem uma disfunção sexual e essa disfunção sexual pode ser ejaculação precoce, queda de libido, entre outros, né? Então, a questão de ele ter uma dificuldade de ereção, se ela é suficiente para uma penetração, né? Se o paciente chega ao orgasmo, é importante uma parceira ou parceiro presente para a gente possa discutir isso, né? De que forma essa ejaculação ocorre, né? E se os dois têm a experimentação real de fato. Então, a história sexual pode incluir algumas das perguntas, né? Se a ejaculação dele, disfunção erétil está pior, foi estável, se é espontâneo, planejado, se ele já fez algum tratamento antes, até que ponto ele quer prosseguir no seu tratamento, se já usou algum outro método preservativo. Então, o entorno, o contexto dessa disfunção erétil é importante, né? Ainda mais que hoje a gente vai falar só das causas hormonais, a gente sabe muito bem das questões mecânicas, psicológicas, e que a gente vai passar isso brevemente agora. Então, nesse momento, né, que deparamos com um mundo de informações no entorno do ato sexual, buscando o motivo para essa disfunção erétil, né, vamos falar especificamente de diabetes e alterações na tireoide que podem levar a esses questionamentos. Então, vimos que, além de identificar a disfunção erétil, é importante qualificar, triar de maneira correta, né, esse paciente, e, com isso, lembrar dos nossos fatores orgânicos, fisiológicos, os endócrinos e os psicogênicos, né, que fazem parte de um mundo por detrás desse ato simples de uma não ereção completa. Então, como a nossa abordagem será, mais uma vez, na parte hormonal, a gente não pode esquecer um ponto importante do paciente, além do medo, receio que ele tem ali, que é a parte psicológica, né? Então, indícios de depressão, se ele tem perda de libido, problemas e tensão em relação ao cônjuge, questões de sono, letargia, alterações do humor, estresse no trabalho, entre outras fontes, também fazem parte da nossa abordagem, né? Então, a consulta foi feita principalmente para poder atingir esse paciente, tá? Buscar uma maior informação, né? A visão do endócrino é uma visão extremamente clínica, e é uma abordagem que eu tenho no consultório, quando o paciente chega com disfunção erétil, eu faço essa pergunta, né? Muitas vezes ele não está acostumado, raramente profissionais pedem ou perguntam isso. E eu tento mostrar para ele que existe algo muito mais importante por detrás, né? A partir do momento que você tem um órgão que precisa se preencher de sangue para ele funcionar, e ele ter o funcionamento correto, e a gente sabe que dos pontos mais acometidos no diabético é a perda da ereção durante o ato sexual, é mostrar para ele que é um órgão que precisou ter um ato mecânico, preenchimento vascular, e eu sempre remeto a ele justamente que a visão passa por um processo igual, o rim, o coração, os vasos, né? Então que muitas vezes uma não ereção carrega por trás alguma alteração metabólica ou cardiovascular importante, né? Então, a gente viu alguns consensos, dentre eles o consenso de Princeton, falando em reuniões para avaliar justamente a questão da disfunção erétil e risco cardiovascular, né? Isso sugere que homens com disfunção erétil e sem causas óbvias, né, estão em alto risco de doença coronariana subclínica e devem ser submetidos a pelo menos uma triagem, né? A gente sabe que pelo menos uma medição de glicose ou de colesterol, uma pressão arterial desse paciente, né? E muitas vezes isso precede uma doença cardiovascular lá na frente. Então, antes de mais nada, né, lembrar que o próprio disfunção erétil, como falei, é um prenúncio de doenças cardiovasculares, lembrar que uma disfunção erétil pode predizer nos próximos 3 anos desse paciente uma função alterada na parte cardíaca, né, ou outra consequência, às vezes até cerebral, né, desculpa. Então, riscos a avaliar é a obesidade, né, é a hipertensão arterial sistêmica, a questão do colesterol desse paciente, a história familiar, doença cardiovascular existente ou prévia, né? A presença ou não de diabetes e aqui a tireoidopatias que a gente vai falar em sequência, a seguir. Então é importante ter uma lista detalhada de todos os medicamentos que esse paciente faz uso, né? Lembrar principalmente de vitaminas e outros suplementos. O paciente acha que muitas vezes a dipirona não é um remédio, não cita,
né? Então, ele acaba negligenciando listas, né? A gente sabe, muitas vezes, eles acabam fazendo de maneira recreativa um tribulus, uma maca peruana, entre outros, né? Então, conhecer um pouco mais esse contexto é importante para a gente focar no que a gente vai falar hoje, especificamente de doenças metabólicas na disfunção erétil em si. Então, a gente já tem conhecimento de vários questionários, né, que foram desenvolvidos para a gente poder utilizar no nosso paciente. É interessante você fazer essa avaliação, que você pode acompanhar antes, durante e ao longo do tratamento a evolução do paciente, né? Então, acaba sendo uma ferramenta extremamente sensível, ela é específica, ela é padronizada, né? A gente sabe da tradução desses questionários em várias línguas, né? E acaba tendo como ponto específico 5 pontos, né? Que seriam a função erétil em si, ele tem uma questão da função orgásmica, tem a questão do desejo sexual, a satisfação do desejo sexual e uma satisfação global. Vamos relembrar um pouquinho dos 5 pontos, né, do questionário mais enxuto, o IEF, né? É claro que a gente pede ao paciente pensar nos últimos 6 meses, né, numa escala menor e reduzida dessas 5 perguntas, e onde existe uma escala de valores, e essa escala de 0 a 5, a gente sabe que um score de 25 é tipicamente de um homem saudável, e scores de 11 ou menos vão começar a mostrar uma disfunção erétil moderada ou grave. Então, dentro de vários diagnósticos que nos unem hoje, vamos falar justamente de alterações da tireoide e uma doença do século, que é a diabetes, né? A gente sabe muito bem, com diretrizes do Colégio Americano de Clínicos, né, que a evidência dessas alterações hormonais do sangue são causas tratáveis de doença da disfunção erétil, né? Principalmente quando você tem uma disfunção erétil inconclusiva. Felizmente, a mesma diretriz diz que pacientes que expressam perda do libido, depressão ou qualquer sinal de diminuição dos caracteres sexuais secundários devem ser submetidos a uma avaliação endócrina. Eu falo isso porque a gente sabe da Academia Americana e Europeia de Urologia não constar, né, com a questão específica da dosagem do TSH, mas pelo menos ela cita a questão da avaliação clínica desses pacientes. Então, pela Associação Americana de Clínicos, seria ideal um painel bioquímico, uma glicada, um perfil lipídico, um LH, uma testosterona total. A gente vai pensar, claro, no eixo da hipófise gônada desse paciente, e TSH é recomendado nessa associação. Tá? Então, no que compete ao comprometimento de pequenos vasos e que pode afetar o fluxo sanguíneo, e a gente sabe também da questão dos neurotransmissores, se esse paciente ainda incluir angina, infarto do miocárdio, insuficiência cardíaca, né? Lembrar que pode ser uma das causas da insuficiência arterial peniana ao mesmo tempo desse paciente, né? A insuficiência renal crônica também é uma outra causa de diminuição da função erétil, do libido e da infertilidade. Então, se a gente tem em mente que 50% dos homens com diabetes têm disfunção erétil, é mandatório a gente investigar e sanar, principalmente, um risco de doença cardiovascular nesse paciente, né? A gente sabe que, com o tempo, esses pacientes vão ter um tempo maior para conseguir ter uma ereção. A partir do momento que se tem essa ereção, o período para a segunda ejaculação, que é o período refratário, acaba sendo muito maior, né? A gente sabe da diminuição do volume ejaculado, né? A gente sabe que elas são menos rígidas e duradouras, né? E isso o paciente sabe muito bem as consequências para si e com a companheira no momento, né? Então, vou falar agora um pouco mais sobre essas alterações tiroidianas, vamos falar ao mesmo tempo sobre o hipo e o hipertiroidismo, né? Então, como é uma reunião um pouco mais com mais outras especialidades, para a gente lembrar um pouquinho sobre o que seria o hipo e o hipertiroidismo, lembrar que vamos falar aqui nessa tela demonstrada um hipotiroidismo real, ele tem um TSH maior que 10, o laboratório em média, eles têm um TSH como limite de corte entre 4, 4,5 e alguns 5, né? Então, acima disso, a gente vai investigar essa alteração hormonal, mas sempre acima de 10 é um diagnóstico fechado de hipotiroidismo. Então, é uma disfunção da glândula tiroidiana, que não conseguimos ver bem relatada aqui na fotografia, e que acaba tendo justamente uma dificuldade em produzir e liberar hormônios como o T3 e o T4. A gente sabidamente é muito mais comum nas mulheres, né? Mas pode acometer qualquer pessoa de qualquer idade e qualquer gênero, e até mesmo recém-nascidos, né? Essa é uma importância, por exemplo, do teste de pezinho, que é realizado nacionalmente. Então, em adultos, a gente tem que tomar cuidado, principalmente com as causas de doenças autoimunes, né? A doença mais comum no hipotiroidismo é a tiroidite de Hashimoto, né? E que, se não tratada, vão ter outras consequências, alterações físicas, mentais, você tem piora do nível de colesterol, e com isso também aumenta o risco de doença cardiovascular. Então,
No lado oposto do hipotireoidismo, nós temos o hipertireoidismo, como vimos aqui, como referência, é um TSH suprimido, abaixo do valor mínimo do laboratório, e muitas vezes ele pode vir acompanhado ou não com excesso do hormônio livre circulante, que é o T4 livre. Esse é um resumo básico, a gente tem outras condições, mas é o que é o mais importante para a gente. Né? Afeta aproximadamente 2% de mulheres, a gente vai ver que essa estatística muda um pouquinho, conforme quem avalia, né? Mas a prevalência no sexo masculino é muito mais baixa. Um estudo recente na Noruega mostrou uma prevalência em torno de 0,9% de hipertireoidismo em homens com mais de 20 anos de idade. Das causas mais comuns de hipertireoidismo, a causa autoimune também é uma delas. Então, 70% era por hipertireoidismo por uma doença chamada doença de Graves, né? E o restante acabou ficando por nódulo tóxico, um bócio difuso e outros processos que causam a questão de tireoide, principalmente até o uso de contrastes radiológicos, levando ao erro na hipersecreção de hormônio tireoidiano. Ótimo. Pronto. Perfeito. Então, cuidado, principalmente com o caso do hipertireoidismo, que é até citado na Agência Europeia de Urologia, que justamente essa questão, por você ter de trás um processo autoimune inflamatório, ele acaba tendo efeitos metabólicos importantes, e isso são efeitos bem associados à disfunção sexual nesses pacientes. E por que isso? Porque a gente viu, e teve um estudo também tão recente quanto isso na Noruega, mostrando que você tem, dentro do pênis, receptores nucleares de hormônio tiroidiano. Tá? Então, esses receptores nucleares na base, né, biológica do pênis teriam ações diretas, sugerindo que isso poderia ter uma função comprometedora quando no estado de hipertireoidismo. Aqui apenas um comentário para a gente quebrar um pouquinho o clima. Esse era um ator que foi muito famoso na época da Inglaterra. Quem acompanhou o Monty Python, Mel Brooks, né? Ele faleceu precocemente, até por doença cardiovascular, aos 48 anos de idade. Ele tinha devidamente um hipertireoidismo. Nós vemos uma característica clássica, né? Com os olhos bem destacados em sua face. Ele foi retratado de várias formas. O papel mais frequente dele era sempre ser de um corcunda nos papéis de Frankenstein que tinham do Mel Brooks. Então, aqui, o que a gente tem de causas e sinais e sintomas mais comuns é a dificuldade de dormir, né? A gente tem um aumento da frequência cardíaca, a gente tem uma alteração do ritmo intestinal, né? Um pouco mais para solto, a agitação psicossocial, a agitação desse paciente, né? Ele acaba tendo muita energia, mesmo com cansaço, alterações de fâneros, né? Queda de cabelo, alterações de unhas. Ele é um paciente, principalmente quando tem mulher, que ela acaba falando que ela está igual ao marido, que ela fica ligando o ar-condicionado o tempo todo. É um homem que tem justamente uma expressão, igual desse ator, mais emagrecida, com os olhos mais pronunciados, sempre uma face brilhante, um suor exagerado, né? E as comorbidades a mais, a gente pode saber de dores musculares, né? E, principalmente, arritmia cardíaca, conforme a idade que isso possa vir a acontecer. Né? Então, infelizmente, a não preconização por ambas as academias, eu quis mostrar muito bem aqui, à esquerda, a Associação Europeia de Urologia, à direita, a americana, que conduzem muito próximos à questão de idade, a diabetes, alteração do colesterol, hipertensão, doença cardiovascular, obesidade. Aqui, interessante, na síndrome metabólica, visto na Associação Europeia, né? Ela mostra alguns marcadores de doença cardiovascular, a questão de ser sedentário, tabagismo, né? E cita especificamente na Associação Europeia sobre o hipertireoidismo. Né? O mesmo dado, né, eu quis colocar isso, que foi o estudo de Corona, que fala do hipertireoidismo, foi o mesmo que não classificou o hipotireoidismo em estar dentro das duas associações como investigação própria. Tá? Então, eu acho que sim, eu perguntei até em off para alguns participantes da reunião, é padrão, nós vemos muitos pedindo TSH, isso é algo que a gente poderia discutir mais à frente, né? Ou no final dessa etapa de tireoide, né? Se vale a pena, não vale. Né? É claro que a gente sabe que a incidência de hipotireoidismo em homens é muito baixa, né? Então caberia aqui, claro, a experiência do médico, a avaliação clínica para a gente poder avaliar, e uma pergunta que eu não consegui responder, né? Se a incidência total é baixa, mas naqueles pacientes que procuram a gente no consultório, né? O paciente que tem disfunção erétil, aquele que está no ambulatório, qual seria a incidência de hipotireoidismo nessa população? Essa resposta eu não tive, tentei procurar para poder passar
mas acho que seria algo interessante para até justificar ou não a conduta de incluir um TSH como investigação laboratorial. Aqui é um estudo bem interessante, um estudo feito em Taiwan, né, a base do estudo com 1 milhão de indivíduos no Sistema Nacional de Saúde. Foi interessante ler como é que foi criado esse estudo, né, o quanto que eles conseguiram pegar de informações dentro do núcleo nacional deles. Né, eles conseguiram identificar aqueles que tinham um CID de disfunção erétil em 6.546 pacientes. Né, é impressionante como todos participantes preencheram o IEF-5. Né? Eles excluíram aqui aqueles que tinham abaixo de 18 e acima de 80 anos de idade. Né? Eles conseguiram parear com quase 19 mil controles e fizeram algumas faixas. Pacientes abaixo de 30 anos, entre 30 e 39, entre 40 e 49, entre 50 e 59, entre 60 e 69 e aqueles maiores ou igual a 70 anos de idade. Né? Eles viram que o diagnóstico de disfunção erétil foram vistos em 207 pacientes, 3,3%, né, nos pacientes com queixa, e na população controle em apenas 1,9%. Foi um intervalo de confiança bem significativo, um P menor que 0,01, e mostrando uma relação e uma melhor associação justamente entre o hipertiroidismo e disfunção erétil. Essa relação foi mais significativa naqueles pacientes que tinham entre 40 a 69 anos de idade, com uma razão em torno de 1,84. Então, foi bem significativamente. Né? Uma parcela maior de homens mais velhos, esse estudo provavelmente sofria já disfunção erétil por outras causas. Né? Mas vale lembrar que justamente a abordagem desse estudo foi muito bem interessante. Né? A gente sabe que a gente pode muito bem, com a idade, ter a questão da queda da testosterona, né? Não só a questão do hipertiroidismo isolado, mas valia a pena, e esses pacientes foram testados, foi avaliada a testosterona, eles foram retestados, né, mais de uma vez para que pudessem dar sequência no estudo e validar em relação apenas aos riscos de hipo ou hipertiroidismo. Né? O que foi interessante nesse estudo e avaliado numa subanálise depois foi uma questão de tentar explicar por que do hipertiroidismo levar a uma disfunção erétil. Então, a princípio, o que eles relataram é que é um aumento da resistência vascular, né, e um estreitamento da luz nos vasos penianos. Então, esses seriam os motivos no paciente com hipertiroidismo. E, demonstrado dessa forma essa resistência, você tem a mudança na estrutura vascular do pênis. Né? Então, isso inclui não só a parte das artérias, como assim os tecidos relacionados à ereção. Então, esse estudo é bom que ele vai apoiar 2 outros estudos bem menores em relação à investigação de alterações da tireoide e de disfunção erétil. Então, a descoberta dos estudos prévios, mais esse de Taiwan, eles conseguem mostrar principalmente que quando você restaura por um estado eugonádico, o paciente consegue resgatar a função sexual. Tá? Então, isso acaba ficando bem nítido e interessante em todos os estudos que tentaram buscar o eugonadismo e a melhora do comprometimento erétil do paciente. E aqui vão ver um artigo publicado no Journal Clinical de 2008, né? O acesso está liberado a esse artigo, né? E que ele tinha como título justamente a disfunção erétil em pacientes com hiper e hipotireoidismo, o quão comum e se deveríamos tratar. Essa era a ideia desse estudo. A gente pegou, e ele foi avaliado em 71 homens, sendo que deles 25 tinham hipertireoidismo e 44 tinham hipo com TSH maior que 10, né? Todos preencheram o IEF e foram avaliados antes e 1 ano depois do tratamento. Então, é importante, nesse estudo diferente do anterior, foram excluídos todos os pacientes que tinham diabetes, doença cardiovascular, doenças urológicas e que nenhum deles havia sido tratado da tireoide anteriormente. Né? O grupo foi muito bem pareado com controle, né, com as mesmas características. E o que vemos aqui, nesse gráfico, é que houve, sim, um aumento significativo em todas as alterações de disfunção erétil, sendo leve, moderada ou severa, mostrando que não só a disfunção erétil é comum em homens com alterações de função tiroidiana, como também o seu tratamento é eficaz e restaurou a função erétil dos mesmos. Então, a função reprodutiva do masculino requer, a gente sabe muito bem, um libido, né? A questão de você ter um grau de ereção normal, você tem que ter as gônadas perfeitamente funcionando, né? Você evitar de ter um eixo hipotálamo hipofisário com alterações, e isso também reflete na espermatogênese. Né? Então, a gente viu aqui que o que é interessante
é justamente que 80% dos pacientes com disfunção tiroidiana apresentavam disfunção erétil, em comparação a 34% dos controles. Então, sim, quando presente, são alterações que tanto no hiper e no hipotiroidismo, nesse estudo, 80% dos pacientes tinham disfunção tiroidiana junto com disfunção erétil. Então, o mecanismo pelo motivo que essa disfunção tiroidiana pode causar uma disfunção erétil, né, vai resultar justamente na nossa forma de intervir, né, em que forma a gente vai abordar. Né, seria um comprometimento no sistema nervoso, uma alteração da cognição desse paciente, algum estresse relacionado à doença ou problema interpessoal. Né? Então, a gente tem que avaliar outras condições que depois a gente possa buscar a questão endócrina, né? Principalmente na disfunção erétil. E a gente viu aqui uma esquematização, né? Onde a gente vai ter a prolactina como um fator bem interessante e que o Alexandre já cantou a bola antes de começar essa apresentação nossa. Então, o tratamento específico de disfunção erétil, né, que a gente sabe muito bem, o inibidor seletivo, né, da fosfodiesterase, ele só pode ser iniciado após 6 meses do tratamento do eugonadismo. Então, vale a pena você esperar o tratamento, justamente para aqueles possíveis receptores que tem de hormônio tiroidiano dentro do tecido erétil do pênis masculino. A média que você deveria esperar é em torno de 6 meses, assim que você adquire um eugonadismo, na verdade, um eutiroidismo, né, para que você possa iniciar um inibidor, porque muitas vezes pode ser falho o tratamento e você achar que aquilo não foi bem resolvido. Né? Eu vou voltar um pouco naquela figura mais à frente, mas aqui é bem interessante esse estudo com 48 homens, sendo a maioria com hipertiroidismo, foi avaliar a prevalência de disfunção sexual em pacientes que tinham alterações na tireoide, né, e questionado em relação ao seu nível hormonal. Né? Foi mais uma vez empregado o questionário IF, também excluído os pacientes com doença cardiovascular. Aqui, no caso, foram excluídos também pacientes com insuficiência cardíaca, diabetes e prostatite. A gente pode ver no gráfico à esquerda, o gráfico A, eram pacientes com hipertiroidismo e o efeito mais marcante foi uma queda da prevalência da ejaculação nesse paciente de 50% para 15% da disfunção erétil, para falar. Então, esse valor ele acabou ficando semelhante que a população geral, que é em torno de 14%. Já no gráfico da direita, os pacientes com hipotiroidismo tiveram uma restauração da disfunção erétil em metade deles, né? Não foi tão pronunciada quanto o hipertiroidismo, mas vimos aqui, com uma última janela, essa queda. Passou aqui o slide. Importante, ao mesmo tempo, quando a gente está falando de alterações da tireoide, aqui, o gráfico à esquerda, com a redução, voltando a 15%, praticamente igual aos pacientes sem alteração, que teriam 14% de disfunção erétil, e à direita, a queda de 50% nos pacientes com hipotiroidismo. O que foi aventado nesse estudo também é a questão das ações de testosterona total, né, fator de androgênio, testosterona livre, né, e o que acontece muito bem com a SHBG, que aumenta no hipertiroidismo e diminui no hipotiroidismo. Aqui não é o caso nosso de entrar, mas se a gente lembrar muito bem, é um mecanismo que acontece em algumas enzimas hepáticas, quando hiperestimuladas, onde você vai ter um aumento ou diminuição do ASHBG. Né? Lembrar que a prolactina se elevou nos 2 estudos, esse apresentado agora e o do Taiwan também lá atrás. A gente vai falar um pouquinho sobre os possíveis mecanismos da prolactina. Esse aqui é um estudo que eu achei interessante, um estudo iraquiano, né, com 75 pacientes, mas o que eu gostei dele foi a idade dos pacientes. Né? Os pacientes tinham entre 23 e 41 anos de idade, e ele tentava explicar as possíveis causas nessa faixa etária de disfunção erétil. Né? O que foi interessante foi justamente os níveis de prolactina, né? Baixo em comparação aos outros níveis altos de prolactina no paciente com alterações tiroidianas. Você vê aqui no gráfico em azul a prolactina naqueles que tinham TSH menor que 10 e aqueles que tinham a prolactina maior que 10, o TSH maior que 10. O que eu achei interessante, não sei se alguns têm esse conhecimento, mas foi falado ou aventada a possibilidade de níveis de prolactina maior que 35 foram considerados valores altos para o sexo masculino. Alguns estudos não seguiram, precisariam de mais informações. Mas você usar uns inibidores de dopamina, de captação, faria até uma melhora na função erétil desse paciente e até mesmo do libido. Né? Esses não são dados ainda confirmados, mas com pequenos estudos e pequenas amostras mostrando um resultado até bem interessante.
Então, a questão nossa é falar um pouquinho da prolactina. Então, o mecanismo dessa prolactina em elevar, né, nessas condições é lembrar que no hipotireoidismo, principalmente o hipotireoidismo primário, o que você vai ter aqui no hipotálamo é um grande estímulo da produção do TRH. Só que o TRH ele acaba estimulando na hipófise nossa a produção tanto do TSH quanto da prolactina, né? Existem algumas situações onde você até tem falsos tumores cerebrais pelo grande estímulo nessa situação. Você tem um grande aumento das células produtoras do TSH, chegando a tomar até 60% da glândula hipofisária, e muitas vezes isso faz um desvio da haste, uma compressão da estrutura, aumentando mais ainda a prolactina desses pacientes. Né? Então, lembrar que o TRH normalmente ele estimula a liberação desses dois, né? Ele tem um feedback negativo que vem principalmente por T3, aqui no hipotálamo, né? E lembrar, tá, que o próprio hipotireoidismo leva a uma redução do clearance renal, então você acaba tendo mais prolactina também na corrente sanguínea, né? E um efeito inibitório da própria dopamina na secreção da prolactina. Então, é um eixo que se repete e se perpetua nessa mesma situação aqui. Lembrar muitas vezes que o próprio T3, como eu falei, que é o grande efetor, né, como resposta de feedback cerebral, ele acaba alterando o próprio RNA mensageiro da prolactina e fazendo com isso com que a secreção dela não se diminua e você aumente a secreção da prolactina. Então, um T3 baixo induz a síntese e liberação de prolactina pela própria hipófise anterior. Né? Então, a gente tem que ter um pouquinho de noção de que o hipotireoidismo ele vai fazer uma perpetuação, né? E que isso aumenta o TRH, estimula a nossa hipófise anterior, não só querendo estimular mais TSH para estimular a tireoide a produzir, mas acaba, consequentemente, também aumentando os níveis de prolactina circulante. E que, por você estar no estado de hipotireoidismo, né, você acaba piorando o clearance da prolactina, ela fica mais tempo ativa e circulante na corrente sanguínea. Outros mecanismos, né, que foi visto principalmente em animais, em coelhos, em ratos, né, é justamente mostrar, aqui no caso do hipertireoidismo, qual seria o comprometimento do hipertireoidismo, principalmente na questão da liberação de óxido nítrico em corpos cavernosos. Né? Então, aqui a gente vê uma tira de corpo cavernoso de coelho, onde o relaxamento induzido, né, principalmente pela questão da acetilcolina, né, ele acaba sendo prejudicado, né? Enquanto isso, você tem uma perda e a questão do óxido nítrico, e isso acaba não levando ao relaxamento correto e provocando com isso a ereção. Então, esses dados, né, sugeriram, tanto em ratos quanto em coelhos, né, que o efeito do hormônio tiroidiano na formação e na liberação de óxido nítrico do pênis, né, foi justamente avaliado e mostrado que essa consequência em relação à questão da adenilciclase, a liberação de AMP ciclo, né, GMP ciclo, para que você pudesse ter o relaxamento dessa musculatura e, com isso, levando à ereção final do paciente. Aqui, rapidamente, um estudo australiano bem interessante, publicado também no Clinical Endocrinology em 2000, que foi avaliar, né, investigar a relação de homens, né, que tinham hipogonadismo e um hipotireoidismo primário e em relação ao seu tratamento. Qual seria a consequência final quando nós tratássemos esses pacientes? Tá? Então, esses homens que tinham um hipotireoidismo primário, né, então tiveram a sua supressão dos níveis circulantes de hormônio a testosterona e que depois da reposição esses níveis voltaram à sua normalidade. Então, também é possível que pacientes hipogonádicos, né, hipogonadotróficos, que tenham, ao mesmo tempo, o hipotireoidismo primário, pode ser uma parte justamente do tratamento da tireoide que viesse a resolver essa situação. Então, a dosagem do TSH acaba sendo importante, porque se você trata ela primariamente, você espera aquela janela em torno de 6 meses, você pode muito bem ver o retorno da hipófise desse paciente e o estímulo testicular voltando a ter uma produção de testosterona normal. Lembrar que não é tão simples assim, a gente sabe que justamente a questão hipofisária também carrega, e o estímulo, na verdade, a falta do hormônio tiroidiano também altera outras áreas hormonais, né? O hormônio de crescimento, alteração também da liberação de corticoide e da função gonadal, como já citei previamente. Então, o próprio estudo Corona, que foi aquele que citou lá atrás o hipertireoidismo para entrar dentro das determinações da Sociedade Europeia, é esse que recomenda, né, e que não colocou o hipotireoidismo como fator determinante.
Eu não vou ler, isso está bem aberto, caso vocês queiram ver rapidamente. Então, ele fala muito bem aqui: a contribuição dos hormônios tiroidianos na regulação do desejo sexual masculino é contraditória. Nível 3B. Né? Então, se a gente pegar aqui um 2B, a função sexual não deve ser avaliada em todos os homens com hipotiroidismo, lá embaixo. Né? A avaliação do hormônio tiroidiano não é recomendada em todos os homens com queixa de disfunção erétil. O último item dessa página, nível 2B. E ele segue assim, mas interessante que aqui, nas recomendações 4 e 11, ele coloca que a prolactina desempenha um papel importante, sim, na regulação do desejo sexual, ele coloca como 2A, tanto por vias diretas e indiretas. Né? Os níveis de prolactina devem ser avaliados em todos os homens que se queixam de diminuição do desejo sexual. Né? O tratamento é bem possível e é próprio de restaurar o desejo sexual nesses pacientes. Como recomendação 11, a prolactina não desempenha um papel direto na regulação, né, da alteração da função da disfunção erétil masculina. Ele fala que a avaliação da prolactina não é recomendada em pacientes com queixas de disfunção erétil. Então, ele acaba colocando em cima como desejo, né, aquele paciente que tem uma baixa libido, e não só que ele tivesse apenas uma disfunção erétil específica. Lembrar que quando você trata, né, e melhora a questão da prolactina, você vai ter efeitos positivos diretos e indiretos na questão da excitação e da ereção. O que ficou da parte da tireoide, deixa eu ver que horas são 9h40, é que todos os artigos, todos, infelizmente, eles citam a frase que finaliza os artigos é que seriam necessários mais estudos para poder replicar os achados que nós colocamos aqui, principalmente em relação ao hipotireoidismo. Né? Então, são dados estatísticos importantes, feitos por aqueles que estão participando das associações para poder escrever os protocolos e guidelines, mas que eles replicam que deveria ter mais informações. Vamos seguir, Henrique? Eu quero parar um pouquinho e perguntar sobre a parte de tireoide. O que você acha? Não, vamos seguir. A gente comunica com o Alexandre, a gente deixa as perguntas para o final. Essa eu vou abranger de uma maneira mais curta do que eu queria, para justamente sobrar mais tempo para perguntas. Eu queria me estender mais em relação a diabetes, colocar um pouquinho o risco cardiovascular. Eu acho que o Alexandre tem informações bem interessantes sobre esse tema. Eu vou deixar ele falar. Então, eu vou abrir, é claro, com informações do que é essa pandemia chamada diabetes, né? Da sexta maior causa de morte. Né? Se a gente pegar aqui no Brasil, de cada 10 pacientes numa clínica de diálise, 6 são diabéticos. Né? Um paciente com 20 anos de diabetes, 80% dele já tem alteração na retina. Né? Quem de hospital já viu que é enterrar um membro, né? Isso é algo bem complicado, o paciente assinar um membro amputado enterrado. Né? É a causa principal no Brasil de amputação não traumática é a diabetes. Né? Você é um paciente que, assim que ele tem o diagnóstico de diabetes, você imaginar que esse paciente vai viver de 6, 10 até 12 anos menos. Né? O quanto que ele aumenta o risco cardiovascular, quase 4 vezes. Fora as consequências neuropáticas, né? A gente sabe que esse contexto todo tem uma implicação muito grande na disfunção erétil. Esse é o mapa mundial de 2015, mostrando a prevalência, né, de diabetes no mundo, e se a gente seguir um pouquinho, daqui a 18 anos, esse será o nosso novo mapa. Né? Um aumento impressionante de casos de diabetes no mundo, principalmente aqui na América do Sul e no Brasil. Um dado um pouquinho assustador, mas imaginar, né, que a cada 6 segundos aqui embaixo um paciente morre de diabetes. Né? Quem conseguiu superar isso somente foi a nossa pandemia, recentemente. Até então, o diabetes vinha ganhando. Os dados acima que pertencem à IDF mostram que mortes no mundo inteiro, aqui a diabetes, com 5 milhões, ela supera mais do que HIV, do que tuberculose, do que malária, e supera em 10 vezes o câncer de mama. Então, é uma doença que você não vê tanto chamar atenção na mídia como as outras. Os pacientes morrem muito mais. A gente viu aqui no contexto da aula de hoje, né, o que é um paciente com disfunção erétil, o quanto ele tem de risco de doença cardiovascular, né, e muitas vezes até a não informação dele ter diabetes. Né? Então, 50% ou mais das mortes de diabetes são por causas cardiovasculares. Né? Então, o tão triste que é o nosso controle metabólico, o nosso controle final da glicada, somente 10% dos pacientes diabéticos tipo 1 estão na meta. Né? Isso é bem complicado. Lembrar que a nossa meta é de, teoricamente, o diagnóstico de diabetes de 6,5%, e aqui ele fala em meta de 7%. Para quem não está acostumado,
Quando você tem uma hemoglobina glicada em laboratório a partir de 5,7, a gente já fala em pré-diabetes ou intolerância à glicose, né? Então, como é que a gente faz o diagnóstico, né? Glicoses acima de 126 duas vezes de manhã, uma glicemia ao acaso maior que 200 e hoje uma glicada maior que 6,5. E aqui a gente está falando de um controle adequado quando a gente considera a glicada menor que 7. Quando a gente vai falar de paciente com diabetes tipo 2, a gente vê que nem um quarto dos nossos pacientes está dentro da meta. E aqui, mais uma vez, a meta abaixo de 7. Então, o que é interessante a gente seguir agora para o gráfico à direita, não sei se já ouviram falar do Vigitel, é um programa nacional que liga ativamente para a casa dos nossos cidadãos, né, e que vão fazer perguntas ativas, né? Se em casa tem alguém diabético, hipertenso, com problema de obesidade, colesterol, se fuma, se bebe, quais são os seus hábitos alimentares, né? E isso mostrou que o pior lugar para se morar no Brasil, não só para pressão alta, diabetes e obesidade, é o Rio de Janeiro. Aqui é um dado de prevalência de diabetes em torno de 10% no estado do Rio de Janeiro. Se a gente lembrar um pouquinho, uma estatística que talvez os senhores não conheçam, mas a gente sabe que metade dos pacientes não tem noção que tem diabetes, metade daqueles que têm não estão tomando o remédio corretamente, daqueles que tomam o remédio, metade não consegue atingir um alvo, daqueles que estão no alvo, metade não conseguem evitar, né, ou já tem uma doença instalada previamente. Né? Então, o diabetes é uma doença silenciosa e por isso a gente chama atenção para esse tema de hoje. Aqui mostrar justamente o que levaria um paciente com síndrome metabólica, né, e consequentemente um diabetes, a partir do momento que ele tem uma grande ingesta alimentar, um grande acúmulo de tecido adipositário, né, o que isso reflete em relação à queda da testosterona, uma alteração na relação da sua testosterona e do seu estradiol, né, o quanto que ele altera não só a produção e a qualidade do esperma. A gente viu nos últimos 60, 70 anos uma queda de quase de 50% da fertilidade, né, masculina. Isso é bem complicado. E a gente vê como um item importante a própria disfunção erétil num paciente que tem todo esse mecanismo deletério e que, felizmente, o Covid fez mostrar para a gente, e esses pacientes vieram buscar o consultório pelo medo de ser obeso inicialmente e de ter diabetes. Né? Mostrar que um paciente obeso, eu nunca esqueço uma reportagem do Jô Soares, ele com o falecido Alfredo Halper, onde ele falava que era saudável, e o Alfredo bota a mão no braço dele e falava: "Ô, Jô, não existe obeso saudável." Né? Então, a gente viu isso claramente agora com essa pandemia e as internações desses pacientes. Então, a resistência insulínica é uma característica extremamente importante no paciente diabético 2, né? E cada vez mais é reconhecido que baixos níveis de testosterona estão associados à redução da sensibilidade insulínica nesse tipo de paciente. Existe muito bem uma relação inversa entre os níveis de testosterona, né, e as concentrações de insulina em homens saudáveis, né, e que os baixos níveis de testosterona foram também encontrados, né, e prevalecem em relação à resistência insulínica, e isso é um preditivo futuro de desenvolvimento do paciente diabético. Né? Então, a gente tem que ficar atento muito bem a isso, imaginar que 33% dos homens com diabetes tinham níveis significativamente mais baixos de testosterona, né, e medidos por uma forma mais característica possível. Então, esse estudo foi bem interessante pelo Kapur, né, que é a avaliação principalmente da testosterona e da gordura visceral em relação àqueles que iriam desenvolver diabetes, aqueles que teriam maior alteração e o quanto a reposição nesse paciente iria melhorar. Né? Aqui a gente vê muito bem com a idade, né, a porcentagem de pacientes que tinham uma testosterona baixa nesse estudo. A testosterona foi extremamente significativa na associação em relação à sua glicada, e MC, né, o índice de massa corpórea, também foi um forte preditor em relação ao valor da testosterona, assim como a circunferência, né, principalmente naqueles pacientes que tinham uma circunferência e uma glicada alterada com a testosterona total. Então, o aumento da gordura visceral, o aumento do MC, o aumento da glicada teve um valor direto nesses pacientes com a baixa de testosterona. É claro que o desejo de todo mundo é ter um melhor. A gente não adianta ver um paciente por fora, é comum ele achar que ele está forte, na verdade já passou de forte faz tempo. Apenas uma relação discreta de altura faz o diagnóstico de obesidade. E é justamente uma cintura abdominal aumentada, né, onde você não consegue visualizar e que você acaba escondendo isso, tem uma relação direta, né, com uma disfunção erétil, e o paciente sequer tem noção disso, e os seus efeitos deletérios seguem com o tempo. Né? Aqui o interessante nesse segundo estudo, esse Times Study, que é a questão de reposição em paciente hipogonádico,
né? A ideia aqui foi até com um gel, né, transdérmico em pacientes hipogonadais que tinham diabetes tipo 2 ou síndrome metabólica e que foi avaliado o quanto queria melhorar a questão da resistência insulínica e alterações bioquímicas laboratoriais. Então, esse estudo tem um interesse um pouco a mais. Lembrar que os pacientes já faziam uso de antidiabético oral, quer dizer, o paciente que já estava em uso da metformina e que ele considerou como uma droga efetiva na sensibilidade à insulina e que, mesmo assim, a resistência nesses pacientes eram elevadas e que a reposição teve um desfecho bem interessante. Então, aqui mostrou a eficácia e segurança de um gel de 2%, né, ocorrer durante um ano, né, em mais de 200 pacientes que tinham síndrome metabólica ou diabetes. Né, então, foi um estudo multicêntrico, randomizado, duplo cego, né, e que foi interessante mostrar um desfecho primário e secundário em relação às composições corporais e, principalmente, à resistência insulínica. Então, como dados numéricos, aqui a gente vê no gráfico à esquerda, os pacientes que iniciavam com o primeiro placebo em bolinha branca e preto, aqueles que usavam testosterona, a melhora e a queda significativa da resistência insulínica pelo HOME-R. Aqui à direita, mais uma vez também, em pacientes exclusivamente diabéticos, o que isso ocorreu foi muito próximo em relação a todos os pacientes. No gráfico a seguir, a terapia de reposição hormonal mostrou uma redução de 15% no HOME-R, né, em comparação ao placebo, principalmente aqui nos 6 meses, isso se manteve no final de um ano. Né, os pacientes diabéticos tipo 2 tiveram uma redução de R também em torno de 16% em comparação ao placebo, né, e isso foi extremamente significativo. Eu queria que vocês reparassem no detalhe, eu queria até depois no comentário do Alexandre, o que é interessante, eu lembro de um primeiro relato de caso que eu li, de um paciente que deixou de ser diabético quando ele começou a usar testosterona. Eu usei isso em algumas aulas, né, para poder tirar aquela mística da testosterona em si, e que foi aqui a questão do tempo. Né? Você vê que, com o passar do tempo, a ação na resistência insulínica, na glicada, e a gente vai ver em outros fatores, ela acontece mais tardiamente em pacientes que fazem a reposição hormonal. Depois eu queria ouvir a opinião dos senhores em relação a isso, experiência ou leitura, né, justificando ou um possível mecanismo para um efeito tardio na questão metabólica. Aqui um estudo que reflete uma dificuldade nossa, e eu achei bem interessante, a paciente fazendo um controle em questão da resistência insulínica em processos inflamatórios de um paciente hipo, né, com a reposição de testosterona, avaliando justamente aqueles que tinham e fizeram receptores de membrana nisso. Né? Eu cortei o gráfico em relação a receptores, mas a ideia, e que eu queria citar um pouco mais, mas para não ficar muito longo, era a influência até dos receptores de GLUT4, quando você melhora e você faz uma reposição de testosterona, melhorando com isso a sensibilidade insulínica periférica. Então, aqui eles foram avaliados pela massa magra e a massa gorda, por questão de ressonância e também por DEXA. Né? Os homens foram randomizados em placebo, ou aqui no caso foi uma testosterona intramuscular, né? Acompanhado, e essa avaliação foram uma testosterona intramuscular a cada 2 semanas e que seguiu por 24 semanas. Né? E o interessante foi acompanhar esse paciente, né, na avaliação que se seguiu em relação à massa magra, em questão da testosterona. Os pacientes tiveram uma perda de massa gorda em torno de 3,3 quilos e também ganharam 3,4 de massa magra. Né? Independente da perda de massa de gordura e a questão de ganho de massa magra, é interessante que não houve alteração da gordura hepática nesses pacientes nesse tempo que seguiu. Então, mais uma vez, foi um tempo curto. Então, a gente vai ver que talvez grandes mudanças metabólicas nos pacientes tendem a ocorrer com mais tempo e não em estudos de curta avaliação. Né? Aqui, justamente, o que aconteceu em relação ao período inicial de 24 semanas, naqueles que receberam a reposição e naqueles que fizeram o uso do placebo. Um artigo publicado na Diabetes Care de 2016, e o que foi mais interessante nesse estudo foi que foi feito um clamp nesses pacientes. Né? Quem já viu como é um clamp, é um trabalho, é um grande trabalho, é trabalhoso fazer isso, principalmente com um N de quase 100 pacientes, mostrando justamente, por método de clamp, a melhora na resistência e a melhora na sensibilidade insulínica dos pacientes avaliados com reposição de testosterona, 250 mg a cada 2 semanas por 24 semanas. Aqui também outro estudo bem interessante, aqui já no caso é um decanoato, um decilato de testosterona, e comparado com placebo por 30 semanas, né? E depois teve um período de open label de 82 semanas.
O interessante é isso, o efeito tardio e a queda bem significativa da glicada já no período de open label do estudo, né? E o que mostrou também foram que os pacientes que tinham um hipogonadismo mais severo tiveram uma resposta melhor, tanto no início quanto tardiamente, e a resposta metabólica também. Então, a gente vê aqui os pacientes com hipogonadismo severo e um hipogonadismo moderado, na reposição até 30 semanas, quando o estudo ficou controlado, e depois, quando ele seguiu de forma aberta. A gente vai ver até 2 slides agora do final dessa glicada nos pacientes que seguiram após no período aberto. É nessa hora que ela atinge um valor significativo de diferença entre aqueles que estavam usando placebo e aqueles que estavam usando um decilato de testosterona. Aqui seria um pouquinho para a gente poder comentar a questão do erro, de como é que funciona a questão da disfunção erétil nesses pacientes. Lembrar que é uma questão puramente mecânica, né? É uma questão de olhar para esse paciente que é um efeito hidráulico, né? O sangue acaba tendo uma alteração importante no pênis, acaba ficando mantido por um tempo e não consegue, talvez, sua drenagem correta para que você não tenha esse preenchimento, né? Muitas vezes é um evento ligado a uma doença aterosclerótica, né? É mostrar para esse paciente que há um entupimento dessas artérias, que acaba sendo uma raiz bem importante para essa consequência, e que isso também tem uma relação direta com o paciente anginoso, né? Um paciente que a gente viu que prediz uma disfunção erétil em ter 3 anos, um ataque cardíaco, um derrame e outras condições vasculares. Então, investigar a doença aterosclerótica é importante, né? Eu lembro de um trabalho que o próprio Amélio quis fazer lá atrás, na época minha do Alexandre, que era usar uma glitazona e avaliar o fluxo da artéria peniana com a do braço, mostrando justamente quando você reduzia a resistência insulínica, você tinha uma melhora nessa questão do fluxo, né? Ficou bem interessante isso. Então, a saúde do paciente, a saúde do órgão depende muito bem daquilo que está nutrindo os vasos, então é importante você ter um fluxo patente e funcionante, né? Isso minimiza muito um paciente que tem essas condições, não só uma disfunção erétil, mas doença cardiovascular associada, né? Então, focar muito bem em doença aterosclerótica seria um ponto importante para a gente, né? Acho que vai nessa hora o paciente ser feliz, né? Saber muito bem as consequências do seu tratamento para que ele possa evoluir e caracterizar de maneira correta e tratar a condição, que não só é o diabetes, mas por trás dele tem sim uma síndrome metabólica, uma resistência insulínica extremamente danosa, né? Para que ele possa piorar essa questão da disfunção erétil. Então, eu termino aqui, eu finalizo apenas com algumas informações pontuais, mostrando que a resistência insulínica é um defeito, sim, central no paciente, tanto com pré quanto com diabetes. Ele acaba sendo um marcador de insulina determinante de risco cardiovascular. A reposição com testosterona em homens hipogonáticos melhora em muita resistência e a sensibilidade insulínica, não só no diabético, como também no paciente pré-diabético. A questão da resposta metabólica à reposição hormonal com testosterona pode ocorrer somente após 12 meses, então após 1 ano vale a pena a manutenção e avaliação desse paciente, né? E lembrar que todo e qualquer medicamento que reduza, né, o melhore o controle da glicemia é extremamente importante na redução de complicações diabéticas e na mortalidade dele, né? Então, todo o contexto das drogas que já faz uso de um ajuste e, às vezes, a própria reposição hormonal. Então, finalizo aqui para que a gente possa abrir para discussão e não me estender muito mais no tema que seria o diabetes. Renato, muito obrigado pela apresentação brilhante. Eu vou pedir ao Alexandre agora para fazer uma moderação, comentários. Vamos em frente. Alexandre, palavra sua. Obrigado, Renato. Parabéns pela excelente revisão sobre os 2 temas, tanto quando a gente pensa em tireoide, quanto a gente pensa na questão do diabetes. Enquanto não chego às perguntas, que eu já vou instigar, inclusive, os que eu conheço que estão online, doutor Joaquim, doutora Karen Marca, quem mandou eu conhecer, né? Os juros eu não conheço todo mundo, então não vou instigar por enquanto. Assim, alguns comentários que eu acho que são interessantes, Renato. Primeiro, o hipertireoidismo, a relação não é clara, muito porque, assim, estudo caso-controle, falta RCT, eles falam o tempo todo que falta estudos desenhados para trazer essa associação de uma maneira mais clara, né? Só que daí eu acho que tem um detalhe que é importante, Renato. Quando a gente pensa em hipertireoidismo, eu fui fazer um cálculo aqui. Talvez nos Estados Unidos tenham 18 milhões de homens com disfunção erétil. Qual é o número de homens com hipertireoidismo no Brasil? Talvez não chegue a 30 mil.
e uma doença que ela é caracterizada pela parte clínica, né? Então, o hipertireoidismo, geralmente, ele é sintomático, né? Então, acho que aqui a lembrança do hipertireoidismo ela deve ser feita naquele homem que chega com uma disfunção erétil, que tem sintomas outros que faça desconfiar do hipertireoidismo. Acho que aqui esse é um detalhe que precisa ser falado. Diferente do hipotireoidismo, que o homem é oligossintomático. O cara tem TSH de 30 e não sente nada. Ele não vai sentir que a pele está seca, que o cabelo está caindo. Não sente. Aí o hipo, sim, aí a gente tem uma situação de diagnóstico não feito por meio dos sintomas, né? Eu queria que depois tu também comentasse sobre isso. E quando a gente pensa na questão do diabetes, aí fica fácil, né? A associação é clara, os estudos eles são inúmeros, tu citou o Times Two Study, mas aí tem estudo do Farid Saad, é muita coisa que tem dessa evidência. Só que daí eu acho que tem uma situação que é assim, vai depender de tempo de diabetes, o quanto que já teve de lesão associada por espécies reativas de oxigênio, de tudo que pode acontecer nesse processo deletério endotelial que o diabetes leva, e aí a resposta ao tratamento ela vai depender de todos esses fatores. Mas a associação aqui é a mais clara de todas, né? E aí eu acho que nenhum urologista tem dificuldade de lembrar que o diabetes vai ser uma das causas daquele cara que está chegando lá com disfunção erétil, que diz que não tem doença nenhuma. Ele diz, não sinto nada, não tenho nada, só tenho a disfunção erétil. E talvez 10% dos homens abram o diabetes dessa maneira, né? Então, essa é uma lembrança super forte. Queria que tu comentasse uma coisa sobre esse hiper e depois já tenho uma pergunta aqui para te fazer. Tu acha que o hiper precisaria, pensando em hiper, pedir TSH para todo mundo? Você já deu a resposta, né? E o que a gente comentou também na apresentação. É uma doença tão fortemente clínica, né? Com a queixa do paciente, que você acaba já automaticamente solicitando o TSH. O que vai passar desapercebido é isso mesmo, é o paciente com hipotireoidismo, que talvez teria uma resposta muito boa se você tratasse. A gente viu da demora até em responder a um inibidor de PDE5, se você não tiver uma resposta correta e tratando esse paciente. E muitas vezes você poderia estar melhorando os mecanismos de hipogonadismo, a questão da baixa testosterona, e evitando um excesso de prolactina circulante, né, que piora ainda mais esse mecanismo. Então, ficar atento nisso é um pouco mais de quem trata essa parte, do andrologista em si. Por isso que eu perguntei para alguns aqui, a maioria já inclui TSH, tentando minimizar isso. Porque eu fiz aquela pergunta anteriormente, qual seria a estatística, então, daqueles que estão no nosso consultório, que é uma área mais viciada, que realmente tem hipotireoidismo? Talvez com esse número favoreceria quem é o especialista e não na questão da prática geral, a dosagem do TSH incluída sempre, entendeu? Maravilha. Olha só, Francisco Fonseca mandou parabéns, excelente aula. Vale a pena lembrar que o diabetes estimula o aumento do IGF-1, que é o fator importante para o crescimento do adensamento da próstata. Eu não sei se o Henrique, como Uro, quer fazer algum comentário. Não. Você pode comentar, Alexandre. Então, o Francisco tem uma experiência boa com isso também. Queres fazer um comentário aberto, Francisco? Fique à vontade. Não? Oi. Boa noite. Não, achei fantástica a aula, foi uma revisão maravilhosa. Eu tenho estudado um pouco na verdade, não é adensamento, é adenoma, escrevi errado. Tem uma importância, e talvez vocês que vejam diabetes com muita frequência, se vocês prestarem atenção, no momento que a pessoa fica diabetes, o desenvolvimento da obstrução prostática é muito rápido. Às vezes, 2, 3 anos, a próstata que tinha 40 gramas, ela pula para 60, 70. É um absurdo o que acontece. E isso é causado pelo diabetes, porque o diabetes faz uma proliferação de IGF pelo fígado, age na próstata, parece que jogou fermento lá. A pessoa que vinha urinando bem, de repente, vira um caos. Então, essa coisa do tratamento do diabetes, eu acho que a gente tem que sempre pensar em testosterona. Eu até acho que, eu não sei como é que é entre os profissionais da endocrinologia, a atenção que o pessoal dá devido à dosagem e o tratamento do hipogonadismo dos pacientes, porque, como você bem falou na aula, quando a gente recupera a testosterona, eu acho que é um coadjuvante bastante importante para o controle final do diabetes. É lógico que essas coisas não acontecem de imediato, mas é como você falou, depois de 1 ano
você normaliza a testosterona, isso ajuda sobremaneira o controle e o tratamento do diabetes. Eu não sei se é a impressão de vocês, se vocês têm mais experiência, pelo menos é o que eu sei assim por literatura, né? Então, Francisco, obrigado pelos comentários. A questão é que tu estás com um olhar que é bem interessante, que é essa questão do IGF, mas ele é importante em outros locais. Lembre que o diabetes aumenta o risco de tumores de uma maneira geral. A gente é uma associação. O problema é que quem tem diabetes, 80%, 90% também tem sobrepeso ou obesidade. E aí tu começa a ter mais fatores de crescimento, de fatores de proliferação. Então, esse cenário... Inflamação é a condição sine qua non do diabetes. O diabetes é uma doença inflamatória. Então, o que acontece? A gente se olhar pênis, se a gente olhar próstata, se a gente olhar mama, se a gente olhar cólon, intestino, tudo isso vão ter fatores de risco aumentado para doenças, seja benignas, mas também malignas. Então, é por isso que o diabetes ele precisa ser tratado de uma maneira sistêmica. Então, quando tu perguntas assim, o endócrino tem esse olhar com relação à parte de gônada, eu te digo que nos congressos de endocrinologia, as aulas dessa área sempre são as que não cabe ninguém do lado de fora, de tanta gente que tem. É uma coisa que a gente já educou a nova geração de endocrinologistas, e um detalhe que é importante, 70% dos sócios da Sociedade Brasileira de Endócrinos são mulheres. 70% dos endócrinos no Brasil são mulheres. E elas sabem, inclusive, com uma tranquilidade, a doutora Karen está aqui, pode comentar, fazer uma avaliação clínica desses pacientes, abordar de uma maneira tranquila. Ótimo. Isso é muito já inserido na consulta, a questão como vai perguntar de como é que está o intestino, está levantando à noite para fazer xixi, como é que está a alimentação, como é que está a função sexual. Ela entra num contexto muito claro para isso não ficar para trás, porque senão a gente perde a oportunidade de tratar a qualidade de vida desses pacientes. E detalhe, né? Quando tem disfunção erétil, a gente não pode esquecer que a disfunção endotelial e que pode já estar com outros comprometimentos cardiovasculares acontecendo de uma maneira mais complexa. Então, isso sempre é importante. Legal, muito boa. Legal. Renato, queres complementar? Opa, alguém queria falar? Quem é que levantou a mão? Júlia. Renato, Alexandre, a manutenção da testosterona em níveis normais pode evitar ou facilitar o tratamento da diabetes nesses pacientes? Interessante. Cortou, eu não ouvi. Me fala. Não, fala tu primeiro, Repete. Renato. Não, eu não ouvi. Cortou a ligação, cortou o áudio para mim. Ele perguntou se deixar a testosterona em níveis normais facilita o tratamento do diabetes. Normais, com certeza. Né? O que a gente está preconizando muito isso é o paciente com síndrome metabólica e baixa de testosterona. Lembrar que baixa de testosterona é doença cardiovascular também, é um extremo risco de doença cardiovascular. Então, você tem um paciente eugonático, mantendo os níveis normais, você vai ajudar. E aí é algo que eu não quis me estender, que ia ficar muito longo, mas a gente pegar, existe toda a cadeia de receptores na área muscular, como o GLUT4, um estudo que foi esse que eu passei rápido com o CLAMP, mostrando a melhora de resistência e sensibilidade insulínica. Então, todo o tratamento que vem por trás vai melhorar. E fora que, se a gente não for falar em mecanismos bioquímicos, o paciente tem melhor a qualidade de vida, ele tem mais disposição, ele tem mais tendência de fazer uma atividade física. Né? A gente vê muitas vezes alguns trabalhos mostrando que você inicia com testosterona, né? E o paciente depois você pode deixar disso, que com a perda de peso ele melhora. Né? Tem um estudo interessante que mostra o paciente que perde peso é aquele que você repõe testosterona. Né? A gente sabe que se o paciente perder peso, né, ele vai ter a cada 10 quilos, se não me engano, um aumento de 100 miligramas de testosterona, e com isso ele melhora a resistência, ele vai conseguir fazer uma queda e até um controle extremamente satisfatório da glicemia, mas o quanto essa adinamia ou essa letargia desse paciente não pode ser melhorado se você repõe uma testosterona, coloca ela em níveis normais. Esse paciente consegue mudar a sua vida e depois da vida mudada você suspende a sua testosterona e reavalia o eixo novamente. Bem isso. Quer comentar, Francisco? Não, achei ótima a colocação, acho fantástico. Aproveitando a obesidade aí, vocês acham que tem um papel, porque esses pacientes têm muito... há um aumento da produção do estrogênio, a gente pode... melhorar essa situação entrando com aromatase para os pacientes obesos, assim que estejam num nível mais avançado?
Vocês têm alguma opinião a respeito disso? Deixa eu agora falar, Renato, que essa sabe o que é engraçado? Que essa aproximação que a gente está tendo com os UROS dentro da ABENS, esse assunto ele volta o tempo todo. Toda hora volta. Para nós, o olhar sobre o estrogênio ele é pouco significativo. Tirando estrogênios extremamente elevados, aqueles estrogênios que são levemente alterados, eles, em geral, não têm nenhum estudo de desfecho clínico do ponto de vista endocrinológico. E tem que lembrar um detalhe que eu acho que é importante, Francisco. O bloqueio da produção de estrogênio, aqui, para as mulheres ficarem contentes, nós temos receptor de estrogênio no cérebro e no osso, né? Se a gente bloqueia demais, o osso sente falta. Então, tem que ter um cuidado com relação a isso, porque esse equilíbrio é muito sutil. Daí a pergunta, para que eu quero diminuir um leve excesso de estrogênio se eu não vou ter um benefício clínico? Então, isso eu te diria que é uma grande incógnita. A gente tem mais dúvidas do que certeza. Eu sei que vários colegas fazem uso, mas a gente, na prática clínica, eu, pelo menos, toda a vida que eu vi pacientes utilizando isso e baixando o estradiol, para esse desfecho eu não vi grandes diferenças. O que eu acho? Quando a gente tem um paciente que tem muita aromatase e tem como causa a obesidade, ou seja, a aromatase é ricamente distribuído na cintura abdominal, o caminho é emagrecimento, né? Então, por exemplo, eu tenho um relato de caso de pacientes utilizando uma determinada medicação, os endócrinos sabem, liraglutida, que é para o tratamento de obesidade. O que acontece? Ele emagrece e melhora os níveis de testosterona. Então, esse é um fenômeno. A gente orientou uma dissertação de mestrado aqui, que foi prêmio sul brasileiro, onde a gente pegou os pacientes que foram para a cirurgia bariátrica, todos hipogonátricos, de 18 a 50 anos de idade, obesidade de IMC 50, 60, muito. 6 meses depois, 70% deles estavam com o eixo religado, só com esse emagrecimento dos 6 primeiros meses. Então, o emagrecimento ele é o cerne de resolução de vários problemas que a gente tem que bater nessa tecla. Claro que se fosse fácil, todo mundo já tinha feito, né? O nosso desafio, o Renato sabe, a Karen sabe, o Joaquim sabe, é conseguir fazer pacientes emagrecerem e manter perda de peso, porque não é só descer, é descer e manter. Porque se começa a descer, subir, o estrago dá no mesmo. Vai ter citocinas inflamatórias, vai continuar com a disfunção erétil, vai continuar com o hipogonadismo e a gente não sai do lugar. Tem uma pergunta... Esse é o caminho que a gente tem que aprender bastante mesmo, né? A dosagem final, qual é a dosagem muito alta de estrogênio, qual é a relação de testosterona e estrogênio. Isso a gente tem... É um caminho longo a gente aprender, até quando a gente vai manusear, ou se vale a pena a gente ir para o lado de perda de peso, redução da gordura, ou se vai ser o caminho de um bloqueio para que você possa diretamente melhorar essa testosterona e o paciente buscar o perfil. A Karen fez uma pergunta interessante. Aqui, é o que eu ia fazer para ti agora. Dizendo, a Karen te botou na parede, tá? E aí a Karen Demarca, é endocrinologista do Rio de Janeiro, trabalha no IED, ambulatório de gônadas. Hoje peguei um idoso com hipotiroidismo, obesidade, com hiperplasia da próstata, mas com PSA de 1,4 e testo baixa, total de 180, tá? Vontade de fazer teste, mas fiquei receosa. Paciente já operou próstata. É bem olhar do endócrino, vocês viram, né? Eu sei que os urologistas já estavam com outro olhar sobre isso daí. Aí ela pergunta, poderia o clomifeno? E aí, Renato? Então, vai lembrar que a Karen foi da minha turma de faculdade também, né? Ainda tem essa ainda. O que a gente tem de vantagem, isso já foi também recorrente lá no grupo do testosterona e da ABENS, é quando a gente fala daquele estudo do clomifeno com 3 anos. Né? A grande vantagem de você usar o clomifeno é que você não teve alteração de hematócrito, alteração de PSA, né? Então ele foi extremamente seguro. O que fica sempre, e é a tecla de todo mundo ficar escrevendo no grupo, é qual o valor de LH-FSH que teria o bom responsivo ao clomifeno. Né? Então, no caso de suspeita de dúvidas, e a gente até, recentemente, o Luiz Otávio e o Sidney estavam comentando em relação aos pacientes pós-operados de câncer de próstata, a gente pode muito bem usar o clomifeno, enquanto não fica bem sedimentado nesses pacientes operados de próstata, qual foi a classificação dele, qual foi a questão do Gleason, qual foi o tipo de infiltração, para que você possa fazer com mais segurança a testosterona nesses pacientes. Então, sim, você poderia fazer muito bem o clomifeno, acompanhar o resultado, só que quando você usa clomifeno, né, você tem, eu vejo mais uma elevação da testosterona do que mais um efeito clínico do paciente. Do que se eu usasse uma testosterona externamente,
eu veria muito mais o efeito clínico dela, às vezes com o mesmo valor da testosterona encontrada. Isso é uma observação minha, sem base nenhuma científica, apenas de ambulatório de consultório. Que até de vídeo, o Alexandre também consegue vislumbrar isso também. Eu acho que é interessante quando a gente fala de clomifeno, Renato, e todos os colegas que estão ouvindo, que é uma medicação off-label, né? Ela não está na bula para tratamento de aumento da espermatogênese ou de restauração e produção de testosterona, apesar de ter esse efeito. E o Consenso Americano de Hipogonadismo, de 2018, publicado na Endocrine Society, de nós, endócrinos, eles põem o clomifeno ali, de escanteio. Eles falam que não tem evidência, que isso e aquilo, talvez por causa disso que tu falou, Renato, dessa coisa de ter algumas dúvidas. Mas a segurança, a gente cada vez mais tem trabalhos que usam clomifeno durante bastante tempo e tem uma segurança. A crítica sempre vai ser o que foi falado pelo Francisco anteriormente, a elevação do estradiol que pode ocorrer com o uso crônico do clomifeno. E se isso tem algum impacto ou não. E aí a gente começa a entrar naquela história. Tá, aí eu começo o clomifeno, aí sobe muito estradiol, aí eu começo a usar o anastrozol e tu fica num círculo vicioso dos medicamentos. Então, acho que, de novo, tem essa resposta? Não. RCT que traria essa resposta. Alguém vai fazer algum RCT com clomifeno? Duvido, já caiu patente, é difícil tu ter um investimento que consiga fazer um RCT sério com clomifeno. Só que, enquanto isso, a gente vai ter essas experiências pessoais de cada um de nós aqui com relação ao clomifeno, que, na prática, para a gente, e só, não quero me alongar, 2006 foi a primeira vez que surgiu a palavra hipogonadismo funcional por um endócrino e entrou no guideline. A gente separa hoje hipogonadismo funcional de orgânico. Orgânico é Klinefelter, põe hipopituitarismo, atrofia de testículo, etc. e tal. O funcional eu consigo reverter, seja pelo emagrecimento, pelo tratamento metabólico ou o uso de clomifeno em alguns casos. Então, o clomifeno, nesse perfil de paciente, ele cada vez vai ganhar mais força, né? Aqui, Karen, tu queria fazer um comentário? Alexandre, rapidinho aí. Vai lá, Karen. Não, então, eu perguntei isso porque assim, achei um caso que é bem complexo, porque é um paciente assim, de quase 70 anos e que estava com uma hérnia abdominal importante por conta, obviamente, da obesidade, trata hipogonadismo, hipotiroidismo, mas tem depressão crônica, faz uso de antidepressivas. Vocês vão pensar, então aumentou a prolactina, baixou o testo. Não, a prolactina dele nem tava assim aumentada, mas aí você pensa se a teste também não beneficiaria também essa parte da saúde mental dele. E o que acontece? Como ele acabou de operar, eu fiquei um pouco não me senti à vontade de começar a liraglutida, que eu não sei se os duros todos conhecem, mas é uma medicação bastante segura para perda de peso, que poderia talvez fazer o mecanismo do hipogonadismo funcional de elevar essa testosterona a partir da perda de peso. Só que eu fiquei pensando nos efeitos gastrointestinais que essa droga oferece, que acontece num paciente que acabou de fazer uma cirurgia abdominal, que ainda está com limitações tanto de exercício, e aí eu achei que não era um bom momento ainda para isso. E aí eu fiquei me coçando para não começar a testosterona, pensando no contexto total desse homem, né? Mas aí, quando eu vi que ele já tinha operado a próstata, apesar de um PSA bom, mas que ele tinha tido uma hiperplasia operado, eu acabei pedindo o parecer do uro. Eu fiquei um pouco insegura na minha atitude, entendeu? Assim, de como conduzir. Mas é câncer ou não é câncer, ou é HPV? Não, eu entendi que era HPV. Não, você pode, isso aí você pode usar, não tem problema. O problema é que quando você não tem problema porque você é uro. Eu já fico logo pensando, o teste aumenta a PSA. Quando você começa a reposição de teste, você começa a reposição de teste, você sempre vai subir um pouquinho essa PSA, entendeu? Olha só, eu tenho um diabético que vinha com testosterona, reposição, tudo bonitinho, tudo ótimo, não sei o quê. Até que ele manda mensagem, sei lá, 3 meses atrás, estou com câncer de próstata. Pô, eu acompanhava tudo direito. Do nada o cara pulou lá, o PSA você não foi culpada. Você não foi culpada. O câncer de próstata, se ele tem 70 anos, começou aos 30 anos de idade. Ele não começou aos 70 semana passada, ele começou aos 30 anos de idade. Tem nada a ver uma coisa com a outra. O problema é que você vai somando as mutações, e não é porque você deu testosterona, porque se a testosterona está em nível de 220, você pode colocar ela em 2.500, que não vai mudar nem o PSA do paciente. Então, essa coisa que nós temos, que nós aprendemos na escola de medicina, ficou no nosso cérebro. Olha, o câncer cresce com testosterona. Não tem nada a ver esse troço.
E se for HPB, o problema é que é uma droga que, eventualmente, se uso crônico, quando você faz uma ressecção endoscópica de próstata, você não consegue tirar todo o adenoma. Só com as cirurgias mais modernas, que estão entrando agora aqui no Brasil, que já é velho na Europa, nos Estados Unidos, em alguns centros, que chama enucleação do adenoma, ela é muito mais segura. Esse paciente, a probabilidade de vir a crescer a próstata é menos de 1%. Um cara que tem RTU, independente de testosterona, ele vai ser reoperado em 10 anos, em torno de uns 15%. Por quê? Porque os fatores ambientais que levaram ao adenoma estão presentes no organismo dele. Se o paciente, se o cirurgião ainda não fez uma cirurgia muito legal, ela vai voltar a crescer, que seja em qualquer ponto da loja, ele vai obstruir e vai urinar mal de novo, entendeu? Mas não tem nada a ver com testosterona, pode ficar tranquilo e pode dar testosterona. Na verdade, eu uso muito, eu sou um urologista não muito favorável à testosterona. Eu acho que quando tem muitas das doenças que ocorrem, você tem um bloqueio cerebral, quando você usa o clomifeno, você abre, você libera a hipófise e a pessoa começa a produzir LH. Eu até vou tirando o clomifeno, usando a cada 2, 3, 4 dias, e as pessoas se mantêm com testosterona bacana. Quando você dá testosterona, você inibe o testículo, ou seja, adeus testículo. A fábrica você fechou. E isso vai atrofiar o testículo em 2 anos de tratamento, fora que é um tratamento caro. O americano gosta de remédio caro, não vai investir em coisa barata. Mas para o nosso país, o clomifeno é muito bom. Desculpa. Não, essa junção da endócrino com a ura é muito boa. Eu acho que para mim, para o Renato, o que tu comentou já é mais claro, Francisco. Não teria medo com o paciente com HPB, a gente já sabe, é muito nítido. E é engraçado que o Lucas Bittencourt falou aqui sobre a teoria do modelo de saturação, que, se eu não me engano, foi do Morgenthaler, que explica isso. Isso, que explica isso. Eu não sei se tu quer, ou o Henrique, ou o Francisco, quer fazer um comentário sobre o modelo de saturação. Eu queria que o modelo de saturação ele tem uma fotografia muito bonita, né? Que é o vaso, né? Que a plantinha está sem água, a plantinha que você irriga, ela volta a crescer e você joga água sem parar. Quer dizer, não é porque você jogou água sem parar que vai hidratar mais a planta. Chegou esse é o princípio lógico de você hidratar a plantinha, né? E é exatamente isso que acontece. Perfeito. Lucas, liga o microfone, Lucas, e fala um pouquinho da teoria da saturação. Lucas, está na área? Oi, boa noite. Vamos lá. Está me ouvindo? Está me ouvindo? Perfeitamente. É a teoria de... Cortou o som. Acho que ele caiu até. Deixa eu ver. Cortou o som. Tenta de novo. Acho que ele sumiu. Ele caiu mesmo. Vai, Lucas. Vai ter que entrar. Não sei se vai dar ok. Bom, mas a teoria é basicamente uma coisa simples. O Morgenthaler fala que a gente mantendo uma testosterona mínima de 350, você poderia saturar aquela próstata e evitar, com isso, a degeneração maligna do tecido prostático. É basicamente isso. Lucas, está na área de novo? Caiu. Ok. Alexandre, quer fazer mais um comentário? Sim, não, acho que só ainda para a gente estar 10h22, tu, na realidade, quando fez essa revisão, Renato, tu fosse rever no teu consultório os possíveis pacientes com doença tireoidiana e disfunção sexual, chegou a ter essa curiosidade para ver qual seria esse perfil do paciente realmente na prática clínica, ou tu não conseguiu observar isso? Por isso que a minha dúvida era justamente a porcentagem em ambiente viciado como o nosso. Como é um hábito meu dosar o TSH, eu não lembro de ter feito diagnóstico de disfunção tireoidiana em paciente que tinha disfunção sexual, não. Tá? É baixa. Apesar de eu achar
que deve dosar TSH? Essa sua pergunta foi bem interessante para pensar aqui. Eu não lembro de ter feito o diagnóstico ao inverso. O paciente chega com disfunção erétil, eu vou lá e, putz, matei o diagnóstico. Tem um hipotiroidismo aqui. Os casos que aconteceram eram um hipotiroidismo franco, né? Você já sabia que provavelmente aquilo era o caso do paciente. Muitos eram aquele TSH, que a gente sabe que é um TSH falso, do obeso, que é um pouco mais elevado, mas que depois ele compensa no tratamento só de emagrecer. Então, eu gostei da sua pergunta, Alexandre. Foi bem interessante, porque o que eu vinha defendendo com vários artigos de você dosar, realmente eu não lembro de ter feito um diagnóstico tão bonito de um paciente com disfunção erétil. Putz, isso aqui era um hipotiroidismo. Então, quando o Henrique chamou, eu fui atrás disso no meu consultório. E, na realidade, o que acontece é assim, só os casos muito escarrados, Renato. Então, aquele hipotiroidismo, realmente o paciente sintomático, acabado, prostrado, não queria fazer nada, depressão-like, ou seja, vocês têm que lembrar que hipotiroidismo e sintomas depressivos eles se sobrepõem, é diagnóstico diferencial. O cara não tinha vontade de nada, então todo o quadro era ruim. E hipertireoidismo sintomático demais, porque no hipersintomático ele tem taquicardia, ele tem falta de ar, ele tem irritabilidade, também ele não conseguia ter uma função sexual normal. Então, para mim, fica claro que é bem nesses dois extremos do hipo e do hiper muito sintomático, né? Acho que o Lucas voltou, Henrique. Voltou. O Aqui, Lucas quer tentar falar agora? Boa. Perdão, desculpa. Vocês ouviram alguma coisa que eu falei antes? Estamos vendo. Não, exato. A teoria de saturação, o modelo de saturação de Morgenthaler, ele diz que as alterações intraprostáticas, seja elas benignas, né, ou malignas, só acontecem até determinado ponto de valor de testosterona. Nos estudos em vivo, esse valor foi de 240 nanogramas por decilitro. Então, é certo que um paciente que tem um PSA de 1 e tem uma testosterona baixa, por exemplo, se você repõe testosterona, esse PSA vai aumentar, vai ser tocado, vai aumentar um pouco. Porém, até determinado limite. A partir daí, essas alterações não ocorrem mais. Perfeito. Ótimo. Tá certo. Gente, uma apresentação brilhante do Renato, a intervenção brilhante do Alexandre. Uma aula vai ficar gravada no YouTube, vai ser revista e revista várias vezes por todos nós, e outros colegas também que não participaram. Eu queria agradecer a presença, o tempo de vocês, não só de apresentar, mas como de preparar. É um assunto extenso. A Karen, pela sua participação, muito obrigado. Renato, Alexandre, Francisco, muito obrigado pela participação. E desejar para vocês um bom final de semana. Aqui no Rio, amanhã começa um período difícil, São Paulo também, né? Um período de isolamento. Paciência. Na semana que vem nós não teremos evento por causa do feriado de Semana Santa, mas na outra nós já recomeçamos, já está tudo engatilhado, com uma sequência maravilhosa de aulas aqui. A todos, muito obrigado, boa noite e até a próxima. Renato, Alexandre, forte abraço. Obrigado, boa noite a todos. Boa noite. Tchau.